São 3h20. Na semana passada foi o Dia do Consumidor. E você sabia, Stephanie, que você tem direitos que provavelmente que você não conhece? Eu imagino que sim, viu, Henrique Bueno? E agora a gente vai descobrir que direitos são esses, né? Pois é, a gente está em contato aqui com o advogado Sérgio Vieira. Doutor Sérgio, muito obrigado pela gentileza. É um prazer tê-lo aqui no estúdio CBN. Boa tarde a todos, prazer é meu, uma honra estar aqui com a CBN Campinas 99,1. Vamos lá bater um papo e gerar valor e conteúdo. Pois é, doutor, a gente recebeu aqui uma listinha, né, de direitos que nós temos, né, que muitas vezes a gente não conhece e não sabe lidar com eles, né? Vamos falando aqui rapidamente de cada um deles. A primeira aqui, que é o primeiro tópico que aparece aqui, é que não existe valor mínimo para a compra no cartão. Às vezes a gente vai, só passa o cartão se for tantos reais de gasto, né? Isso então não existe. Não existe, o Código de Defesa do Consumidor deixa claro isso, a opção da escolha do pagamento é do cliente, é do consumidor. Alguns estabelecimentos colocam valores mínimos para compra a crédito ou mesmo no débito, e isso não pode, não deve ser feito. A opção de pagar, quem escolhe é o comprador, são os consumidores, somos nós clientes. Então, todas as vezes que houver essa suposta imposição, o cliente tem o direito de dizer que sabe que aquele valor mínimo não existe, que aquele estabelecimento está colocando uma imposição ilegal e descabida. E doutor, cobrança indevida deve ser devolvida em dobro. Como funciona isso? A pessoa recorre ali na hora mesmo ou tem que entrar com uma ação na justiça? Boa pergunta, cunho prático e informativa. São diversas formas de cobrança indevidas que acontecem diariamente com grande parte da população. As instituições financeiras, por vezes, cobram valores que não são informados, não são pré-autorizados pelo cliente, tarifas mensais. Bancos, cartões de crédito, as empresas telefônicas, prestação de serviço de linha de celular, as operadoras de TV por assinatura, diversos serviços a título de assinatura mensal. Se pararmos para olhar tudo o que pagamos no nosso mês, certamente existem tarifas ali que a gente desconhece e não autorizou. Então, se não houve a pré-autorização, isso é entendido como uma cobrança indevida e tudo que tiver sido cobrado sem a prévia autorização deve ser devolvido em dobro. Para tanto, é necessário recorrer ao Poder Judiciário, aos juizados especiais, ambiente no qual a presença do advogado não é obrigatória, mas é aconselhável. Então, todos aqueles que se sentirem prejudicados podem tentar aquela devolução com a prestadora de serviço, que certamente não fará em dobro, e ao se socorrer do Poder Judiciário, especialmente assistido por um advogado, certamente, provavelmente, terá de volta tudo aquilo que foi descontado indevidamente. Doutor, há algumas situações, né, que é muito comum no dia a dia cotidiano das pessoas. Por exemplo, você entra num estabelecimento, num bar, numa balada e tem a famosa comanda. E lá a gente vira ali do outro lado, tem sempre aquele informativo, né? Em caso de perda você vai pagar R$200, R$300. Esse tipo de cobrança, ele é obrigatório? A pessoa ela tem que pagar caso perca esse documento da comanda? Não tem, é uma cobrança descabida, ilegal. O estabelecimento ele tem o direito e a obrigação de controlar e individualizar o consumo de cada cliente, de cada frequentador do estabelecimento. Quando o estabelecimento coloca essa ressalva no cartão, ele tenta inverter a ordem da responsabilidade. Ele tenta repassar ao cliente a obrigação de manter o seu próprio controle, quando, na verdade, a obrigação é do estabelecimento de saber individualizar quem consumiu o quê. Então, havendo a perda da comanda, é devido que o estabelecimento receba exclusivamente o que foi consumido por aquele cliente. Não um valor X, Y, Z, independentemente de quanto seja, um valor pequeno, médio ou alto, não faz a menor diferença. A obrigação de disponibilizar as ferramentas de controle do real consumo
não apenas o cartão, a comanda ou coisa que o valha, é do estabelecimento, jamais do cliente. Outra dica que a gente tem aqui: estacionamentos são responsáveis pelos os objetos no interior dos veículos. Isso mesmo quando tem aquela plaquinha lá, nós não nos responsabilizamos por objetos deixados. Mesmo assim, eles têm responsabilidade sobre isso, né? Boa pergunta. As placas estão lá geralmente para induzir o cliente a erro, porque ao ler e entender que aquela mensagem é real, no episódio de algum prejuízo, de algum roubo ou furto, a parte lesada entende que aquela mensagem retira do estacionamento a culpa, quando isso não é verdade. Bem sabemos que no nosso dia a dia, diversas vezes, optamos em ir aos estabelecimentos que dispõem de estacionamento. E, lógico, naturalmente, esses ambientes nos passam uma sensação de segurança. Shopping centers, bares, restaurantes, academias, quando esses ambientes oferecem o estacionamento, eles trazem esse ar de segurança, e por ser um serviço disponibilizado por estes endereços comerciais, eles se responsabilizam sim, mesmo que o estacionamento seja gerado por um parceiro, por uma outra empresa. Porque o conceito que se passa para o cliente é que o ambiente que o estacionamento está incluso, mesmo que está remunerado, e, logicamente, tudo que acontecer, sendo estacionamento pago ou gratuito, responsabilidade de quem é o espaço para estacionamento. É muito comum. Cinema, né? Eu posso entrar com o meu alimento no cinema se eu quiser. Eu posso comprar alguma coisa, um lanche que não esteja disponível na Bomboniere, por exemplo, e posso fazer essa entrada no recinto? Pode. Por vezes, alguns cinemas criam dificuldades descabidas. É só pensarmos que, ao irmos ao cinema, estamos consumindo o filme. Você está comprando um ingresso para assistir algo. Você não está comprando um bar, um restaurante, alimentação. Então, o direito de escolher o que comer, o que beber, é nosso, não do estabelecimento. Logo, mesmo que haja comercialização de produtos lá, qualquer cliente, qualquer consumidor tem o direito de escolher aquilo que melhor lhe caiba naquele momento. O ingresso do cinema estando pago para assistir o filme, todo o entorno disso, a decisão é exclusivamente de cada um. Bom, doutor, essas situações que a gente citou aqui, então, são cotidianas, se todo mundo tem alguma experiência vivida nesse sentido, né? Por que as pessoas ainda não têm ou têm poucas informações sobre os seus direitos? O que a gente está fazendo aqui hoje é um canal de comunicação que possibilita que quem ainda não saiba saber. Então, parabéns à Rádio CBN por oportunizar. A falta de informação somada com a desinformação que vários estabelecimentos trazem, ao colocar ressalva na comanda, ao dizer que é proibido entrar com algum objeto, alguma alimentação, isso traz a sensação de que aquela regra, aquele conteúdo é legal, quando na verdade não é. É só pensarmos, por exemplo, quanto custa uma pipoca no cinema e quanto custa uma pipoca em qualquer outro ambiente. Não é razoável essa compra casada, você ser obrigado a consumir algo exclusivamente daquele estabelecimento, salvo o produto que você comprou. Então, a desinformação e a replicação de como se fosse legal aquilo traz um senso incorreto. Então, quanto mais os canais de comunicação, como a CBN sempre fez e continua fazendo, disponibilizar aos seus ouvintes, ao seu público, o melhor conteúdo, a gente consegue, no dia a dia, construir uma relação cliente e fornecedor melhor, mais saudável e dentro da legalidade. Estamos felizes, né, em poder contribuir com essa situação. Doutor Sérgio Vieira, muito obrigado pela gentileza, pelos esclarecimentos prestados aqui aos nossos ouvintes. Eu que agradeço, uma boa tarde, uma boa semana a todos e até breve. Até breve, são 3:30.